Fala, Matimores! O assunto de hoje é operações com frações. Então, a gente vai falar de adição, subtração, divisão e multiplicação de frações. E tem mais alguns bônus. Eu costumo dizer que nós precisamos dominar o básico para irmos bem no avançado. Então, se soubermos fazer operações com frações com facilidade, vai ficar mais simples resolver as questões mais avançadas. Então, vamos lá? Porque eu trouxe imagens de comida, uma torta, chocolate. Porque se a gente reparar, as frações estão no nosso dia a dia. Quando a gente reparte um bolo, quando a gente quer dividir um chocolate para, digamos, 3 amigos de maneira igual, que nenhum receba nem mais nem menos, nós estamos aplicando frações ali. Mas o que é mesmo uma fração? É um número que pode representar parte de um inteiro ou parte de uma quantidade. Como assim? Digamos que eu tenho essa pizza, certo? E eu dividi essa pizza em 8 partes. Então, eu tenho 8 entre 8 partes. Isso é uma fração. Mas eu também poderia ter 4 pedaços da pizza entre as 8 que eu dividi. Ou então eu poderia dividir em 4 pedaços para a gente comer mais, né? E comer 2 e meu colega comer 2. Aí eu tenho uma fração 2 quartos. Ou só dividir em 2 partes e ter 1/2. Então, se eu tenho um todo dividido em partes, eu tenho a representação de uma fração. O número que fica na parte de cima eu chamo numerador. E o número que fica na parte de baixo eu chamo denominador. Vamos para adição e subtração. Quando os denominadores forem iguais. Olha esse exemplo aí. 11/19 mais 3/19. Os denominadores, essa parte de baixo, são iguais. Então, eu vou conservar. E a parte de cima, eu vou somar. 11 mais 3, que dá 14. E se fosse menos, conservaria o 19 da mesma forma, só que ao invés de somar, eu subtraio. 11 menos 3, que dá 8. Mas se os denominadores forem diferentes, como é que a gente faz? Eu tenho 2 formazinhas. A primeira é o famoso MMC. Então, eu pego 3 e o 8, fatoro e encontro 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que dá 24. Coloco o 24 no denominador. Agora pego, olhando para a primeira fração, para 2/3. Vou pegar o 24, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Ou seja, pegar o 24, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, 24 dividido por 3, que dá 8. 8 vezes 2, que dá 16. Coloca o sinal de menos e faz a mesma coisa com a outra fração, com o oitavo. A resposta já apareceu para vocês. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. E agora é só responder. O 24 fica, 16 menos 3, 13. 13/24 é a resposta. E qual é a segunda forma? É o método borboleta. Olha só o que a gente vai fazer. O 3 vezes 8 e coloca no denominador, dá 24. Vou fazer como se fosse a primeira asa de uma borboleta. 2 vezes 8, que dá 16. A segunda asa de uma borboleta. 3 vezes 1, que dá 3. Não ficou parecendo uma borboleta? Por isso o método borboleta. Agora eu faço 16 menos 3, que dá 13. Se fosse adição, ao invés de subtrair, a gente somaria. Vamos para a multiplicação agora? A operação mais fácil que tem de fazer com as frações. Olha só como é fácil. Denominador vezes denominador dá 15. Numerador vezes numerador dá 2. Então, a multiplicação é bem simples. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Vamos para a divisão. Essa a gente precisa ficar atento, gravar uma regrinha. Que regrinha é essa? Conserva a primeira fração que aparece. Troca o sinal de dividir por vezes. E inverte a segunda fração que aparece. E o que é inverter, professora?
Pega o que está em cima, coloca embaixo. Pega o que está embaixo, coloca em cima. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Agora ficou simples, né? É só resolver a multiplicação. A gente tem 2/3 vezes 5/4. Então, 2 vezes 5, que dá 10, e 3 vezes 4, que dá 12. Acabou aí? Sim. Agora, reparem que essa fração parece que dá para deixar ela mais simples. Aí eu vou fazer um processozinho que chama simplificar, que é dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Nesse caso aí vai ser 2, porque 10 dá para dividir por 2 e 12 também dá para dividir por 2. Se eu divido 10 por 2 dá 5, e se eu divido 12 por 2 dá 6, 5/6. Essas duas frações são equivalentes. A fração 5/6 eu chamo de fração irredutível, porque ela está na sua forma mais simples possível. E quando aparece o de nessa conversa aí de fração? Por exemplo, 5/7 de 35. A gente precisa lembrar que o de, dentro da matemática, é vezes. E quando eu tenho um número sem denominador, é porque esse denominador é 1. A gente não precisa escrever. Então, fica 5/7 vezes 31/1. E multiplicação é simples, não é? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 5 vezes 35 e 7 vezes 1, que vai dar 175/7. Dá para simplificar? Dá. Vai dar 25. Porque 175 dividido por 7 é 25. Então, acabou. Esses são os meus contatos, matemores. Qualquer dúvidas, é só me perguntar. Até mais!